Nascida em 1896, Aurora Cursino foi uma importante pintora joseense que teve uma vida às margens da sociedade e tentativas falhas de trabalhar como doméstica. Como saída, a artista plástica viveu em albergues e precisou se render à prostituição. Devido às leis da época e da situação em que ela estava, aos 48 anos, Aurora foi internada no Complexo Hospitalar de Juqueri, em Franco da Rocha, onde teve acesso a um ateliê improvisado. E foi nesse local que ela começou a expressar os sentimentos através da pintura, criando obras que abordavam temas intensos como abuso sexual, machismo e violência contra a mulher. E foi exatamente por conta da relevante história de Aurora Cursino que a companhia de teatro A Blau Quer Falar criou um espetáculo a respeito da vida e do legado deixado pela artista plástica joseense. Um amigo meu, né, que já sabia que eu era atriz e que na companhia a gente faz um trabalho muito voltado para essa temática feminina e feminista, ele falou: "Nossa, você conhece a Aurora Cursino?" E eu não conhecia. E aí, quando eu me deparei com a obra dela, com a história da vida dela, eu e minhas companheiras também, né, a gente ficou chocada de saber o quanto ela foi invisibilizada, né? Aqui em São José ninguém conhece, assim, não é ninguém, mas muitas pessoas não conhecem, né, quando a gente pergunta. A gente não conhecia. Todo o elenco começou uma verdadeira imersão na vida e história de Aurora Cursino. Entre estudos e toda a criação do espetáculo, foram 8 meses de trabalhos intensos e mais de 10 pessoas envolvidas. A nossa pesquisa, ela partiu, a base foi esse livro, que é da Silvana Gerard e do Joel Birman. E também a gente viu bastante filmes relacionados à saúde mental, e pesquisas internet mesmo, né, em sites que falam bastante sobre ela. Então a gente foi construindo essa história, né, pegando as pesquisas e mandava para a dramaturga e ela devolvia isso para a gente em forma de texto, para a gente pôr em cena. E a história dela, toda essa história dela, ela é muito fragmentada, né, porque não tem muito registro assim, do que aconteceu com ela, de quem foi a Aurora, né? E daí a história se constrói através das pinturas dela, porque nos quadros dela não tem só imagem, ela escreve muita coisa, então é uma denúncia. O importante legado deixado pela artista plástica Aurora Cursino ainda se faz presente nos dias de hoje. E antes, a arte que era transferida para as telas de pintura, agora são representadas também aqui. Foram expostas aqui, na cidade onde ela nasceu. Você sabe o que é lobotomia? É assim, ó. Eles desligam os lobos frontais, direito e esquerdo, de todo o encéfalo. Aqui, ó. Sabe quantas, como eu, tiveram que passar por um corte como esse para ficar boazinha? Você sabia que no hospital que eu fiquei internada, as mulheres eram as mais lobotomizadas? E uma das escolhas poéticas que a gente teve, até por conta da história da Aurora ser uma história fragmentada, ser uma história invisibilizada, uma história de muitos e se? Será que foi assim? Será que não foi? Foi de trazer essa história de forma fragmentada e também trazer essa história de uma forma, será que foi assim? Ou será que foi assim? E durante o cenário, as pessoas que assistem, ela fala, tem hora que a gente acha, será que eu estou na obra dela? Será que eu estou na vida dela? Isso é uma passagem da vida dela ou é uma parte da obra dela? Porque quando a gente olha a história da Aurora, cheia de violências, dessa mulher sem liberdade, sem escolha, né? A gente fala que a Aurora ela foi vítima da época em que ela viveu, porque se ela vivesse hoje, por exemplo, talvez ela não fosse tão crucificada quanto ela foi. Outro aspecto importante da peça são os elementos trazidos que retratam os detalhes dos ambientes onde a Aurora vivia. No espetáculo, né, os elementos visuais a gente conta com o videomapping do Daniel Corbani, que ele pega as obras da Aurora e outros elementos e o tempo todo ela permeia através de projeção o nosso espetáculo. Né, então está ali presente de alguma forma. E tem a iluminação da Gabriele Celani também, da Gabi Celani, que a luz no teatro é importantíssimo, né? As cores que vão contar, o clima que vai dar para aquele momento, as cenas que vão se iluminar, as cenas que vão se esconder. E aí dentro da criação de cenário,
A gente tentou trazer, assim, por exemplo, biombos, uma coisa simples, que pudesse remeter tanto ao ambiente hospitalar quanto às telas de pintura da Aurora, né? Então, a gente tentou trazer isso. E aqui nesse pedacinho de madeira que eu trouxe, que conta também um pouquinho da história dela, né? Todo o nosso cenário tem no cenário a gente tem uma escada de madeira, esse aqui é um pedacinho da escada, e ela é toda empapelada com esses papéis de chicletes, porque lá no hospital psiquiátrico que ela ficou internada, os internos, né, como terapia ocupacional, eles embalavam, né, as caixinhas, dobravam as caixinhas para mandar para a fábrica colocar os chicletes. E aqueles papéis que saíam com erro de impressão, que não podiam ser usados, eles eram utilizados no ateliê para as pinturas. Então, muitas das obras da Aurora, o verso dela são esses papéis de chicletes. Então, a gente traz isso de forma visual dentro do espetáculo, né, compondo o nosso cenário. E você sabia que os maridos, eles podiam pedir a lobotomia das suas esposas, se eles quisessem? Era só eles quererem. Era só eles quererem. Era só eles quererem. Ninguém me contou. Ninguém me contou, não. Eu vi tudo. Eu vi tudo. Era só eles quererem, eu vi me tudo. contou, Ninguém me contou. Ninguém me contou, eu vi tudo. Ninguém me contou. Eu vi tudo, ninguém me contou. Eu vi tudo, sabia? Eu vi tudo, eu vi tudo, eu vi tudo.